pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre humanização pelo trabalho, né? Então, segundo Karl Marx, numa linha de pesquisa, né, por exemplo, o trabalhador ele faz parte de um processo sendo completamente alheio ao produto final, né? Consequentemente, sem ter ideia do valor agregado ao bem, né, a partir do seu próprio trabalho. Mas a gente sabe que é pelo trabalho ao longo da história que o indivíduo ele se humaniza e domina e transforma a natureza de acordo com as suas necessidades, né? E isso acaba sendo chamado de trabalho alienado, porque o indivíduo perde a sua humanidade e acaba se tornando apenas força de trabalho, acaba se tornando um objeto, uma coisa. Então, para responder essas e outras questões, hoje a gente traz aqui a Ivna Machado, que trabalha na área de qualidade já há uns 20 anos. Tudo bem, Ivna? Tudo bem, eu estou no Paraná, mas sou natural de Pelotas. E aqui a gente tem tido diversas experiências profissionais e também no âmbito pessoal, né? Nesse mundo industrial, existe um interesse por parte do contratante que o funcionário ele saiba o processo como um todo, ou ele saiba apenas a sua função, ele domine apenas a sua função? Primeiro, eu vou dizer que depende. O que eu tenho percebido hoje no ambiente de indústria, que eu tenho visto, tem uma grande importância que as pessoas entendam o contexto de onde elas são inseridas. Não basta tu entrar para uma função e saber fazer a tua função específica, mas tu tem que saber que a tua atividade ela é importante e ela compõe um todo, né? Que é a empresa e o seu produto final, inclusive com foco no cliente, que vai ser sempre esse o objetivo. Eu entendo que nem todas as empresas trabalham com esse foco, mas cada vez mais tem se dado ênfase aí para que as pessoas se integrem no ambiente profissional e que assim ela se sinta realmente parte e não como uma máquina, né? Que a máquina tem a sua funcionalidade. Então, eu entendo que a gente tem muito ainda como indústria, como gestor, para evoluir nesse assunto, mas um grande passo já foi dado e a gente tem percebido aí grandes empresas trabalhando em prol, né, das pessoas, para valorização pessoal. E assim, ativamente, né, como se dá essa transformação para ter essa perspectiva mais humanizada, né? Então, fazendo uma análise, olhando assim como empresa e olhando também como funcionário, né? Qual é a parte da empresa para que haja realmente uma perspectiva para que aquele funcionário não seja um funcionário alienado, né? E de que forma o funcionário também consegue ser proativo, né? Ao ponto de agregar valor não só a função dele, mas à empresa de modo geral e trabalhar também nessa parte de humanização. O profissional que entra na empresa, nós temos assim as atividades totalmente operacionais, em que as pessoas elas entram para uma atividade e elas não gostam muito da mudança. Então, tem aquelas pessoas que gostam de entrar para uma função específica e se manter naquela função, seja na atividade de laboratório, um analista só quer fazer análise de água, ou uma análise específica. E tem aqueles que não, eu já aprendi análise da água, eu quero fazer do solo, eu quero fazer de alimentos. Então, isso vai depender muito, muito mesmo da atitude, da iniciativa da pessoa. Eu conheço pessoas que, na empresa, que eu tinha mais experiência, em que ele entrou como uma pessoa da limpeza. Mas a proatividade dele, a iniciativa, com certeza a escolaridade é uma coisa que eu particularmente valorizo muito, é a escolaridade, né? Que é aquele que se dedica a estudar e trabalhar, que não é uma atividade fácil, né? Se dedicar à indústria é uma jornada bastante puxada, normalmente aí entre intervalo e jornada de trabalho em torno aí de 10 horas, sempre vai ter a parte da pessoa buscar qual é o seu objetivo de vida, onde eu quero chegar. E muitas empresas hoje subsidiam boa parte desse sonho de profissionais e ainda investem, e essas pessoas elas vêm trazer o seu conhecimento para dentro da empresa, que vai agregando. E como que a empresa, né, consegue enxergar que ferramenta que a empresa pode usar para saber qual é o sentimento
que o funcionário está tendo em relação àquela empresa. Pesquisa clima, né? A pesquisa clima, com certeza, é um indicador, é um norte para saber em relação de tudo, desde o tratamento com a hierarquia, desde da infraestrutura que é ofertada, dos vestiários, da alimentação, do incentivo ao estudo. Então, é um conjunto, né? Pessoas precisam de pessoas, né? E elas que vão movimentar o mundo. Então, a gente precisa trabalhar aí integrado, e não, como foi falado ali no início, de uma forma alienada de ambos. Hoje é realmente todo mundo junto na engrenagem aí para que realmente se tenha resultado, tanto a empresa quanto a pessoa que se dispõe a estar naquele lugar. O que seria, então, um profissional de sucesso? Quais seriam as características dele? Como empresa, como é que eu identifico esse profissional? E como profissional, como eu faço para agregar mais valor à minha função? Recentemente, na empresa que eu estou trabalhando, eu estava lendo um livro. A empresa ela tem uma biblioteca que eu acho fantástico, assim, fantástico. Um dos poucos lugares que eu vi. E eu estava lendo o livro do Eduardo Teva, que fala os diferenciais das pessoas de sucesso. E nesse livro, ele traz muito assim, ó, a importância da pessoa ser ousada, da pessoa se adaptar, né? Não ficar com aquele sentimento que a gente escuta, Gabriela, né? Eu sou assim, eu sou sempre assim e você sempre assim. Então, a gente tem que estar aberta ao aprendizado constante. Então, ontem era ruim comer ovo, hoje é saudável. Então, a gente recicla o nosso pensamento, né? E atualiza e segue o fluxo. O que eu entendo, né? Nós, como profissionais, nós precisamos buscar identificar os nossos pontos fortes para que a gente cada vez se potencialize mais e também aqueles pontos que a gente precisa melhorar. Na questão comunicação, é importantíssimo, a gente tem que saber se comunicar, trabalhar em equipe, porque justamente essa variedade de pessoas, pensamentos, estudo, escolaridade é que vão compor, né, um produto final, seja a própria empresa como identidade mesmo, né, ou mesmo para o seu resultado final. Então, cada vez a gente tem que se adaptar mais às mudanças e estar antenado. Ó. Que curso que está tendo na minha área? Qual é a minha atualização? Realmente eu estou buscando melhorar? Realmente eu estou lendo? Eu estou estudando? A leitura é fundamental e eu vejo que as pessoas não têm muito interesse hoje em dia pela leitura. Então, o que é o profissional, para mim, do futuro, destaque? É aquela pessoa que tem atitude. Eu vejo que um colega está precisando de trabalho, eu me disponho a ajudar. Eu vejo que tem algo que possa ser feito, eu não preciso que ninguém me peça. Eu vou lá e faço porque eu sei que deve ser feito. Então, é a minha atitude e sempre tem alguém olhando. Sempre tem. Não tem ninguém olhando, eu estou fazendo aqui por conta. Não, tu pode estar sábado no teu laboratório, no teu local de trabalho, alguém está vendo que tu está fazendo a diferença naquele lugar. É isso que eu acredito. É uma coisa que eu comento bastante, né? Nós também que somos da área da pesquisa, você vê como não muda tanto assim, né? A gente está sempre sendo observado, independente se está na área da pesquisa, independente se está dentro de uma indústria. Então, isso vale para aqueles alunos que daqui a pouco vão estar entrando aí no mercado de trabalho, para ver como não é tão diferente assim, né? Então, o primeiro ponto é sempre essa questão da observação, né? A gente também lida muito com isso, né? E principalmente ser proativo, porque muitas vezes a gente enxerga aquele profissional que está se construindo, ele reproduzindo apenas, né? E aí tu fica te perguntando, né? Que tipo de profissional vai ser essa pessoa? Ela apenas reproduz aquilo que passaram para ela, né? Mas tu não vê ela tendo uma iniciativa. Às vezes de coisas até simples. Bom, um rótulo que caiu, tu não vê a pessoa, né, colocando um rótulo novo, imprimindo, identificando, mantendo as normas de segurança, enfim. Porque é uma coisa simples, mas é um detalhe que faz toda a diferença num laboratório. Tu não pode ter nada que não esteja rotulado, certo? Mas aí tu tem uns profissionais que se acham tão aquém daquilo ali, de uma função simples, que acabam não fazendo o simples. Então, tu é dotado de ciência, dotado de conhecimento, e às vezes tu não é proativo, tu não consegue fazer aquelas coisas simples do dia a dia para que aquele ambiente fique funcional. Essa questão do trabalho em equipe, de ter diferentes pensamentos, de ter diferentes perfis, né, de qual seria o valor agregado. Hoje, nós ainda temos dois perfis, nós ainda temos equipes homogêneas e nós
temos muitas equipes já bem heterogêneas, com diferentes perfis, com diferentes posicionamentos. Então, dependendo do lugar, existe uma valorização, né, com equipes que são diferentes, mas existem lugares que ainda trabalham com aquela homogeneidade. Bom, a equipe tem que trabalhar dessa forma, quem é diferente aqui não aguenta muito e vai embora. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais ainda sobre isso para nós, com relação ao valor agregado nos dois perfis que a gente pode ter de trabalho em equipe. Eu vou falar uma frase que eu escutei uma vez e eu acho bem pertinente, que a unanimidade, ela é burra. Então, assim, eu me aproximar de pessoas que só tenham o mesmo pensamento que eu, está agregando o que de diferente naquilo que já é a minha verdade. Então, eu vou até fazer um paralelo rapidamente ao casamento. Eu e o meu esposo, nós somos pessoas totalmente diferentes. E até a gente engrenar, a diferença dele fez eu mudar e muitas vezes olhar para dentro de mim mesma e ver que eu é que estava errada. Ou melhor, eu poderia melhorar, porque eu era a dona da verdade, porque só tinha a minha verdade. E quando tu não tem alguém com ponto de vista diferente, ele não te desafia a pensar, será que é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Será que não poderia ser melhor? E de repente vem alguém com uma ideia diferente, mas dependendo do profissional, porque não foi ele que deu a ideia, ele já barra. Não, isso eu não quero, porque nós não vamos mudar. Foi sempre assim. Eu não me adapto a ambiente assim, ambiente fechado, né? Ambiente quadrado, porque a gente não consegue evoluir, trabalha sempre da mesma forma, ele está fadado assim, não dá certo, do meu ponto de vista. Então, eu vejo times realmente dispostos a trabalharem juntos, mesmo com as diferenças. Então, tem que se chegar a um consenso. As empresas trabalham dessa forma. Times, às vezes, têm aquelas discussões acaloradas, mas que se chega a um resultado que se visa o melhor para a empresa. Fazendo o mestrado, eu vi a diferença de pessoas que vêm de cidade grande para pessoas do interior. Deu choque de cultura. E as pessoas querendo colocar a sua verdade sobre o outro. E até o Mário Sérgio Cortella, ele fala, né? Eu posso ser feliz ou eu posso ter razão. Então, tem vezes que eu posso ser feliz e a verdade do outro não me afeta em nada. E tem vezes que, para eu ter razão, talvez eu saia magoada. Então, a gente analisar se de fato faz diferença a gente muitas vezes impor a nossa ideia ou trabalhando essa pessoa para que ela vá melhorando e estimulando a pensar diferente. Mas eu não vejo um caminho diferente dos trabalhos com a diversidade, independente da diversidade, seja por opção de sexo, raça, religião. Então, meninas, eu vejo dessa forma, assim, o caminho é cada vez mais a gente buscar o nosso trabalho heterogêneo e respeitando. Para mim, a palavra, cada vez mais a gente tem visto, seja na política, Ministério da Educação, saúde, no nosso lar mesmo, se a gente tiver respeito um com o outro, as coisas elas funcionam. Quando a gente consegue enxergar o ser humano, esses outros fatores, eles já não pesam como diferencial. O diferencial, do meu ponto de vista, tem que ser a pessoa, né? O trabalho harmônico dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer. Ivna, muito obrigada pela participação. Obrigada, foi ótimo. Beijo, meninas, muito obrigado. Fico muito feliz de ter sido lembrada aí, né, por grandes mulheres aí que com certeza já fazem diferença no seu local. E dizer para vocês e para todas as mulheres que estão nos ouvindo que continuem firmes, fortes e tenham um objetivo. Nós temos que ter um objetivo. E no momento que a gente tem um sonho, aquele sonho ele é possível ser materializado desde que a gente acredite primeiramente em nós, né? Então, é isso que eu desejo para todos. Sucesso, muita paz e prosperidade. Mais uma vez, obrigada.